Boa noite, olá a todos. Hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto. Oi, Karime. Olá, Thelma. Fernando, nosso convidado, já entrou. José Novaes, Vinícius. Deixa, deixa eu vou aqui já tentar. Isso. Opa, tentar adicionar. Quase perdi o celular. Vamos ver se ele já conecta. Conectando, Fernando. Ô, meu caro! Tudo bem? Tudo bom, Fernando? Boa noite. Boa noite, querido amigo. Tudo jóia? Bem, muito bem, e você? Muito bem também, tudo jóia. Satisfação aqui te encontrar. Obrigado aí pela oportunidade. Imagina, você sabe que é um imenso prazer. Nós que somos muito amigos, o pessoal está começando a entrar, né? Faz um minutinho que eu ingressei a live, mas eu tenho feito, Fernando, você tem acompanhado, eu tenho feito várias lives, né? Normalmente uma por semana, tal. Você tem feito mais do que eu, inclusive. Você tem feito muitas lives, né? Sobre esse tema especificamente, um tema que eu acho muito bacana, muito palpitante, não só para nós advogados, a Ione, mandar um beijo para a Ione, que sempre prestigia as nossas lives, mas não só para os advogados, como também para aqueles interessados em investir. Né? Com a Selic do jeito que está, meu caro, parece, parece um bom negócio você adquirir imóveis. Você sabe que, antes, antes de te apresentar, vou só contar uma historinha rápida. Eu fui fazer uma reunião presencial, por insistência de um cliente, na semana passada. Eu tive que viajar, uma viagem rápida, fui até Campinas e fiz lá uma reunião com várias pessoas e com o dono de uma empresa muito grande que faz vários loteamentos, tem muitos loteamentos de alto padrão pelo interior de São Paulo. Muito bem, ele estava me dizendo o seguinte, que nunca vendeu tanto terreno em toda a sua vida como agora. E eu achei estranho, perguntei, mas por quê? Ele falou, olha, deixa eu te dizer uma coisa, o pessoal que tem uma poupança, que tem alguma poupança, ou mesmo que tem uma poupança pequena, né, tem, tem investido ou pretendido investir em imóveis. Como não tem dinheiro para comprar um imóvel pronto, tem comprado muito terreno. O pessoal está com medo de confisco, olha que loucura. E uma das pessoas que estava nessa reunião, que é um dos meus clientes, é um diretor de um banco importante. Ele disse, imagina, não há risco nenhum disso. Mas o fato é que nós estamos todos passando por uma insegurança monumental, né, meu cara? E em tempos de insegurança, ter imóvel é sempre bom, não é verdade? É, o teu tijolo, não é? É, exato. Por falar em tijolo, o valor do tijolo e do cimento aumentou É. absurdamente. Mas deixa eu te apresentar, o pessoal está começando a entrar. Hoje eu trago a vocês um dileto amigo, já de longa data, Fernando Saco Neto, mestre e doutor em Direito pela PUC, grande amigo, já escrevemos juntos, demos aula juntos, temos uma história já acadêmica bastante antiga, né, Fernando? Eu pareço muito mais velho que você, mas você com essa cara de menino, você Ah, engana, você já tem uma certa idade. Mas o fato é que nós já percorremos uma longa trajetória juntos, então é um prazer imenso tê-lo aqui. Você que tem se especializado no leilão e agora com a Viva Leilões, né? Você se tornou leiloeiro e tem prestado um serviço fantástico aí para os leilões judiciais e tem feito um trabalho acadêmico importante no que diz respeito à arrematação. Eu tenho acompanhado suas lives, tenho acompanhado enfim, você tem chamado vários advogados para tratar do tema. Como é que é o nome desse da seu site? Como é que é do Arrematante Academia do Academia? Arrematante. Isso. Academia do Arrematante. E você tem feito lives ótimos. Eu tenho gostado, tenho aprendido muito com você. Eu que milito na área, você sabe que faço isso. Tenho aprendido bastante, meu caro. Então é um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Então já te passo a palavra para que você se apresente para quem está nos assistindo. Bom, primeiro eu te agradeço. Você é uma pessoa muito querida, muito especial, por quem eu tenho muita admiração pessoal e profissional, você sabe disso. Recíproco. E lembrando aqui daquele livro que nós escrevemos juntos, eu, você, Paulo Hoffman, Sidney Palharini, Rogério Licastro,
Luiz Otávio lá, os comentários sobre a Lei 11.382. De Então foi um momento, 2006. 2006. 2006. Então é uma lembrança de um momento muito importante nas nossas vidas, e que eu tive o privilégio de conviver com você e com esses outros colegas, né, por quem a gente tem muito carinho. Então, agradecer a você pela oportunidade, parabenizá-lo também pelo seu projeto online que você tem se dedicado, e nesse momento de pandemia, especialmente, é uma maneira das pessoas estarem juntas e compartilharem conhecimento, ainda mais com uma pessoa do seu gabarito. Eu tenho acompanhado o seu material e é uma honra estar aqui. Sobre os leilões, tem esses dois projetos, né? Tem o site da Viva Leilões, que já tem 8 anos como gestora credenciada no TJ São Paulo, e está indo super bem, o mercado está bem aquecido, e de 3, 4 meses para cá, eu me apliquei nesse projeto educativo, que chama Academia do Arrematante, que a ideia é compartilhar conhecimento, dicas, sugestões, orientações, fazer lives, e nós vamos fazer uma com você. Já fizemos uma com o Notariano, fizemos com o Brusque e outros colegas, com a Rita também, a Rita Vasconcelos, foi semana passada, sobre bem de família. Então a ideia é compartilhar conhecimento. Eu trabalho nesse mercado como advogado, né? Não como leiloeiro. Então é como advogado, e na Viva Leilões eu coordeno aqui os trabalhos, a leiloeira é a Leteia, né? A Leteia Carvalho Lopes, que é a representante. Então é um desafio e tem um mundo de oportunidades. Parece que o Brasil está acordando para isso, os investidores, os advogados. Já tinha muita gente, mas agora parece que explodiu, literalmente. Muita gente querendo comprar imóvel e aproveitar o artigo 891 do CPC, que autoriza pela metade do preço, né, Léo? Pois é. Isso é um avanço que veio com o CPC novo, né, meu cara? Até porque antes estava aquela discussão, quer ou não preço vil, agora o código fez questão de deixar claro, né? Tarifou ali os 50%, e não há discussão. O que eu tenho visto, e você com certeza tem visto mais do que eu, é que em algumas varas, enfim, algumas justiças, tem fixado em 60%. Mas ou é 50% ou 60% normalmente, né? Normalmente o preço para o segundo leilão. Mas, bem, antes, vamos tentar situar o pessoal, explicar um pouquinho, Fernando, para quem nos assiste, o que é o leilão, né? Essa modalidade de leilão judicial, para que serve, qual a possibilidade que isso abre para quem está interessado em adquirir um bem. Acho que a gente podia começar por aí. O que você acha? A palavra é sua, meu caro. Sim, claro, claro. O leilão é uma maneira democrática, pública, transparente, acessível, né, de você vender um ativo. Pode ser um carro, um imóvel, uma máquina, enfim, qualquer coisa, desde que a lei autorize. E nós temos dois tipos de leilões, o extrajudicial e o judicial. O extrajudicial, a própria palavra fala, extra, é fora do judiciário. Então, o melhor exemplo são esses leilões de bancos, de seguradoras. Por exemplo, a alienação fiduciária. Os bancos fazem muito essa modalidade de contratação e o imóvel fica ali funcionando como garantia. Então, se o devedor não paga, o imóvel vai a leilão extrajudicial. O próprio banco leva a leilão, e o judicial acontece dentro do fórum. Na maioria dos casos, por uma dívida. Não 100% dos casos, né? Porque a gente tem, por exemplo, aquelas extinções de condomínio. Por exemplo, dois irmãos que têm um imóvel, um quer vender, outro Sim. não quer, mas aí não é dívida o problema, né? É uma discordância de destino em relação ao ativo. Mas na maioria dos casos é por causa de uma dívida. E aí o imóvel, normalmente, a gente está aqui para falar mais dos imóveis, né? Ele é penhorado, avaliado e é leiloado. Então ele é praceado, tem que ser vendido em asta pública e vai Sabe ganhar quem que der o maior lance. a asta pública denuncia a tua idade, você estudou à luz de outro código, que agora é tudo leilão, meu caro. É verdade. O código unificou a terminologia e foi melhor ele falar assim, porque Melhor. asta, né, o termo técnico, o pessoal não sabe o que é. Asta, praça, não importa, é leilão. Falou leilão, todo mundo entende. É verdade. Mas de fato, você falou muito bem, né? Eu acho que agora é uma maneira muito democrática de se adquirir. Agora, de uma forma geral, o que eu sinto, Fernando, é que as pessoas têm preconceito para adquirir o imóvel em leilão judicial. Elas pensam que é muito burocrático, que há um risco muito grande, que vai demorar muitos e muitos anos até conseguir ter o bem. Isso não é verdade. E o código atual, nosso código de 2015, que entrou em vigor em 2016, auxilia bastante nisso, né, meu caro? Sim. Você não A acha? gente teve, sim, a gente teve evoluções, né? Voltando lá, né, Léo? Quando a gente escreveu o livro lá,
2005, 2006, que foram as mudanças do processo de execução, tanto de execução de sentença quanto de título extra. Tiraram o efeito suspensivo, abriram a possibilidade lá em 2006, quando a gente escreveu, para o arrematante desistir da aquisição, o que até então não existia. Ele tinha que arrematar, o dinheiro era depositado, se tinha um efeito suspensivo nos embargos, ele ficava com o dinheiro travado e sem válvula de escape. Então, desde lá, e aí o código agora aprimorou, enfim, ele é mais detalhado em relação às possibilidades de desistência da aquisição. E a execução ela é um processo seguro, né, na minha opinião. A gente tem uma legislação estável, evoluída, em que realmente vale a pena você arrematar. Existem exceções? Claro que existem exceções. A gente não tem aqui a verdade absoluta. Um caso ou outro pode ter uma demora, mas não é a regra. A regra geral é arrematou, depositou o dinheiro, muito provavelmente, com rapidez, você vai ter o imóvel, registro, posse e propriedade. O Emerson entrou. O Emerson é colega nosso, do Fernando Advogado, é um ex-aluno da PUC, muito bom advogado, tem acompanhado todas as lives, um excelente advogado. Já tive a oportunidade de advogar com ele em algumas causas, e ele tem acompanhado esse trabalho, e eu tenho certeza que ele deve assessorar também os clientes dele, assim como eu faço, enfim, assessorar o arrematante. Eu sei que você não faz mais isso, né? Justamente para que não haja problema de conflito. Você não tem mais assessorado os arrematantes, né, Fernando? Não, não. O meu projeto aqui é educativo. Eu quero compartilhar conhecimento e entregar, né, para os advogados e para os investidores essas informações da melhor maneira possível para que eles aproveitem. Tem um mundo aí de oportunidades, tanto para advogados, corretores e investidores. Verdade. Então, esses dias eu fiz até uma live com uma corretora aqui de São Paulo, que é a Grazi, e tem muitos corretores que você conversa e eles nunca assessoraram um cliente, um investidor. Eles agora estão olhando mais para esse mercado. E mesmo advogados, né? A gente conversa com advogados de contencioso, que em tese deveriam, ou poderiam, né? Deveriam uma palavra mais forte, mas poderiam ter mais afinidade com esse mundo. E é muito comum você conversar e o advogado falar: e aí, como é que é esse negócio? Eu quero comprar também, mas eu falei, mas você sabe como comprar, você já conhece o processo de execução, é só você mexer que vai dar certo. Entrou aí a Jéssica, quero mandar um beijo para minha enteada, que mora lá em Barcelona. Então, Jé, beijo para você. Bem, Fernando, então, vamos lá. Eu tenho várias perguntas para você, porque você é o especialista na matéria, e eu acho que como esse Isso. mercado é um mercado que, de fato, e você tem razão, está aquecendo bastante, nós temos feito assessoria no nosso escritório para possíveis investidores. Então, a primeira dúvida que surge é a seguinte: a pessoa, bem, como é que ela faz para participar de um leilão? Né? Qualquer um pode participar, precisa se habilitar de alguma forma específica, ele acessa direto no site, ele vê a oportunidade, e aí o que ele deve fazer? Qual a primeira dica que você daria para alguém que quer entrar nesse mercado? Primeira dica que eu daria é definir o seu perfil de comprador, de investidor, de arrematante. Porque nós temos aí duas ou três categorias. Né? Tem aquele que é o investidor e quer fazer dinheiro, quer transformar 100 em 200. E dentre o investidor você pode dividir. Tem um investidor que quer fazer um trade, quer dizer, que ele quer flipar, ele quer fazer uma compra e venda. E tem um investidor que busca renda, quer dizer, ele quer comprar um imóvel para alugar. E tem o outro comprador que é o destinatário final, que é o que quer comprar para morar. E hoje essas pessoas estão se avolumando aí no mercado de leilões. Então é o investidor para tradear, digamos assim, é o investidor para renda e o comprador para morar. A gente tem aí três públicos. E aí, que tipo de imóvel? Então são algumas perguntas. Quem é você nesse mercado? Você é investidor ou você é comprador para morar? Você é morador? Segunda pergunta, que tipo de imóvel você está buscando? É uma fazenda, né? Um apartamento, é uma casa, é um terreno? Né? O que você está buscando? Terceiro, quanto você quer investir? Você tem esse dinheiro à vista, ou você vai ter que fazer parcelado ou financiado? Porque tem alguns leilões extrajudiciais que até autorizam financiamento. E no judicial, o parcelamento. Né? Então, Que está expressamente disposto, né, no código. Expressamente disposto. Então, quem é você nessa autodefinição, essa pergunta para você mesmo? O que você busca e para quê? Onde você quer chegar? Por que eu digo essas perguntas são importantes para você definir o teu critério de busca? Porque hoje tem muitos sites de leilões, tem muita oferta.
E o risco de você cansar, literalmente cansar fisicamente, ele é real. E eu vejo pessoas que falam, mas só no estado de São Paulo tem mais de 100 websites. Só no estado de 100? São Paulo. Mais de 100. 100? Eu não sabia, porque eu vejo 100. poucos. Vejo o seu e mais uns 2 ou 3 só. Então, mas tem muitos sites São os bacanas. maiores. Tem muitos. A gente pode falar que tem Mega Leilões, tem Zuckerman Leilões, Canal Judicial, Arremate Judicial, tem, enfim, inúmeros, né? E o Sim, Viva tem o Leilões, Viva Leilões, claro. e o Viva que eu represento. Mas, assim, tem muitos sites muito bons e muito bacanas com excelentes oportunidades que até eu fico de olho. E você cansa, então você precisa definir o que você quer, vai se cadastrando no site dos leiloeiros, organiza, né? Vê se você vai fazer isso ou se você vai delegar esse trabalho para um assessor, um advogado, um corretor. Isso pode ser feito, porque realmente é um trabalho importante. Se você não tem tempo ou não quer fazer isso, contrate alguém para fazer. E aí começa a caçar as oportunidades, salva o link do leilão, lê o edital, lê a matrícula e começa a estudar. Agora, o que não dá é para fazer uma compra sem conhecimento. Então, eu sempre falo, ou você tem o conhecimento, ou você contrata alguém que tem, para te assessorar. O que não dá é para fazer o lance, entendeu? Desavisadamente, sem lastro, sem base, sem conhecimento. Aí você pode realmente ter problemas. Não que você vá ter, mas você pode ter. Então, são as dicas que eu daria. E essa é uma dica muito importante. É realmente imprescindível que a pessoa ou conheça sobre a matéria ou contrate alguém que conheça. Até porque não é uma avaliação, não é uma avaliação simples, né? Não é, Fernando? Você precisa avaliar não só a oportunidade, mas depois que você encontra a oportunidade, você precisa fazer uma avaliação jurídica da situação do bem. E aí é importante, você começa a leitura pelo edital, vai até a matrícula, mas não se esgota aí. Você tem que olhar o processo judicial, né, do qual se deriva esse leilão, para verificar eventuais ações pendentes, recursos pendentes, o que já transitou em julgado, o que não transitou, para que o comprador, o investidor, tenha segurança nessa aquisição. Agora, muita gente, ela acha que isso é muito difícil. Não é. Para quem sabe a matéria, isso é relativamente fácil. É claro que há uma certa dose de insegurança dependendo de como a pessoa conhece ou não a matéria. E há processos, você que é processualista, assim como eu, sabe que os processos podem se complicar. Por isso é importante um olhar clínico, para entender qual é o grau de risco. Mas mesmo assim, com algum grau de risco, ainda continua sendo um ótimo negócio. Porque já já a gente vai esmiuçar isso, e lá na frente a gente vai explicar, mas em diversas situações o rematante pode desistir do negócio. Então o código trouxe essa possibilidade. E você comentou, isso é muito técnico, os advogados entenderam, mas algumas pessoas que nos assistem talvez não tenham entendido. Você fez menção de que havia alguns recursos, ou não só recursos, ações, né, como embargos, que tinham chamado efeito suspensivo. O que isso quer dizer? Só para explicar para o leigo. Né? O efeito suspensivo faz com que o mero manejo daquele recurso ou daquela ação paralisasse o processo. E às vezes se paralisava por anos a fio. Hoje não tem mais, a regra é oposta. O efeito suspensivo é exceção da exceção. E nós que militamos sabemos que cada vez mais está difícil conseguir efeito suspensivo nesses expedientes na execução. Na dúvida hoje, e essa é uma evolução que a gente já comentava naquele livro que você fez menção em 2006, desde 2005, né, a primeira lei que mudou a execução no Brasil, execução de título judicial, depois essa lei de execução de título extrajudicial em 2006, de lá para cá, na dúvida, pró-credor, pró-exequente. Então, cada vez menos há espaço para o devedor usar de malabarismos processuais para interromper o curso do processo. Você não tem essa mesma impressão? Sim, concordo em gênero, número e grau. É exatamente isso. A gente não tem mais essa suspensão, né, de atos, então a execução segue, vai para o praceamento. Excepcionalmente, o devedor pode conseguir um efeito suspensivo? Pode, mas ele tem que ter base, tem que ter documento, tem que ter uma razão, né, uma arguição fundamentada para o juiz suspender a execução. E a arrematação, ela se beneficia dessa circunstância. A gente tem um processo seguro, na minha opinião. Perfeito, na minha também, nós concordamos. Agora, explica um pouquinho essa questão do imóvel, vamos tratar especificamente de imóvel, ele poder ser arrematado à vista ou parceladamente. Isso é uma novidade que o código trouxe, isso para o leilão judicial, né?
Explica um pouquinho É, para a gente entender isso. tem duas, né, várias novidades aí, mas enfim, duas grandes, duas que a gente já falou, né? A questão do lance civil, o código já colocou um standard ali, que é o 50%. Até então, você veja, a gente nunca teve uma lei federal que falasse qual era o percentual. Você tinha Exato. julgados do STJ, tinha um provimento, por exemplo, do TJ São Paulo, que falava em 60%, mas não tinha lei federal que falasse isso. E eu achei muito salutar quando o código estabeleceu em 50%. Por razões várias que talvez a gente não tenha condição de explanar todas aqui, mas ele coloca ali uma referência, ele facilita uma leitura tanto para o juiz, quanto para o devedor, para o credor, para o arrematante. Fala, gente, é 50%. Tudo bem, não é 100% dos casos que vai ser 50%. Se o juiz acha que tem que ser 60% ou 40%, ele pode mudar. Porque o Mas artigo ele 891 ele pode. tem que ser expresso. Ele tem que ser expresso. Então, por quê? Ele tem que justificar. Via de regra, se ele não falou nada, 50%. E no que tange ao parcelamento, o artigo 895 fala assim, ele é uma grande novidade, porque qual que é a ideia do código na minha leitura? Ele está trazendo pessoas que querem comprar e não têm, ou enfim, não querem disponibilizar todo o dinheiro à vista. Então isso é saudável para o processo, porque ele fala, olha, você pode fazer uma proposta parcelada e ele dá os requisitos lá, pelo menos 25% à vista e o resto em até 30 vezes, Até 30. com correção monetária. E aí você pode ofertar a sua proposta. Claro que vai ganhar a melhor proposta, que não necessariamente é a maior, que o código abre um campo aí. Você pagar 500 mil em 30 vezes ou 495 em 10 vezes, né, o juiz pode falar, não, prefiro 495, que é menor do que 500, mas ele paga mais rápido. Então, aí o juiz é que vai ter que definir qual é a melhor proposta, né, numa disputa de propostas parceladas ali. Agora, o à vista, o código fala que ele sempre ganha. É uma E o código, estupidez isso, hein? Cá sim, entre nós. O código é uma estupidez, né? Porque o código tem a seguinte locução, que a proposta à vista sempre, né, sempre tem prevalência sempre em ganha. relação à parcelada. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Imagine o seguinte, que o valor mínimo para arrematação, em segundo o leilão, é 500 mil reais. Então você tem uma proposta à vista de 500 mil reais. E você tem uma proposta parcelada de 800 mil, sendo 500 à vista e 300 mil parcelado. Segundo a dicção do código, vale a primeira e não a segunda. Sim. Segundo, como você bem falou, segundo a dicção do código. O código poderia ter andado melhor nesse aspecto, né, Léo? Porque seria mais saudável para o credor, até para o próprio devedor, em atenção ao princípio da menor onerosidade. Ele mesmo fala, mas puxa, vai entrar mais dinheiro, eu espero, não tem problema. Mas o código foi expresso, então até o momento careceríamos aí de um aprimoramento desse artigo para que as parceladas pudessem disputar. Agora, é lógico, se você tem uma proposta parcelada, vai ter que ter um exercício ali do proponente de explicar para o juiz, falar, que pese a lei ter dito isso, eu entendo que a minha é mais saudável. O juiz pode apreciar, nada impede, mas ele tem realmente uma força contrária forte, né? Uma força muito potente aí, porque o código é expresso. Né? Mas nesse exemplo que eu dei, que é um exemplo obviamente exagerado, não me parece que haveria dúvidas aí do juiz considerar a proposta parcelada mais vantajosa, na medida em que o valor à vista equivale, né? Ou seja, Sim, numa 500 mil, na outra 500 mil também, mas pagaria mais um excedente de 300 mil reais. Então, obviamente, é sim. claro, eu estou exagerando o exemplo, que inclusive quando eu fiz os comentários do CPC, essa parte coube a mim, eu também esclareci a mesma coisa, né? Dando um exemplo assim exagerado. Mas o código, de fato, tem uma dicção ruim. Uma outra questão que eu acho importante avaliar com você é o momento do arrematante ou de um pretenso arrematante, de um interessado, colocar essa proposta parcelada. Qual é o momento, Fernando, que ele tem que fazer isso? Pois é, outro problema, porque o artigo 895 lá, ele diz que tem que ser até o início do leilão. E aí, isso juridicamente, ok, mas em termos de mercado, não funciona assim. As pessoas... O leilão, por exemplo, vai terminar no dia 3 de agosto. A pessoa te liga, vai terminar às 15 horas, a pessoa te liga às 11 horas e fala, eu queria fazer um lance parcelado. Não, mas já acabou lá atrás, faz 20 dias. Não, mas como eu não posso fazer? O leilão está ativo? Não, está ativo, mas de acordo com o código, você teria que ter feito a sua proposta parcelada até o início do leilão. Então, na minha opinião, o código precisaria ser alterado
para permitir que até o encerramento do leilão você pudesse recepcionar propostas à vista, lances à vista e parcelados. Mas de novo, mais um problema, né, de redação aí do código que poderia ter sido pensado lá atrás, na época da aprovação. Mas hoje é como está escrito. Para não correr risco, e a maioria dos juízes tem entendido assim, né, Fernando, que deve ser até o início do leilão. Então, para não correr risco, vamos deixar claro. Se você vai participar do primeiro leilão, e no primeiro leilão tem por base sempre o valor da avaliação, você, se pretende adquirir parceladamente, você tem que ligar para o leiloeiro, entrar em contato com a empresa e lançar mão dessa proposta antes do início do leilão. Exatamente. Se você pretende, por sua vez, ofertar outro lance menor, você tem que aguardar o segundo leilão. Porque no segundo leilão, vamos imaginar que fique só na regra do código, o preço vil 50%. Então, se você quer ofertar um valor menor que aquele da avaliação, sempre respeitado o preço vil, de forma parcelada, tem que ser antes do início do segundo leilão. Mas tem que entrar em contato com o leiloeiro e ofertar diretamente para ele essa proposta parcelada. Correto, Fernando? Perfeito. Vamos colocando em números. Digamos que é um apartamento avaliado em R$500 mil, em segunda praça, autorizado o lance por 250 mil. Então, se você vai dar um lance parcelado em primeira praça, tem que ofertar até o início da primeira praça de 500 mil. Então, você coloca lá 500 mil, eu pago, sei lá, 50% à vista, o resto em 10 vezes. Agora, se você quer participar da segunda praça, usando como referência os 250 mil, então você tem que ofertar até o início do segundo leilão. É isso mesmo. Perfeito. Isso é importante porque muitas pessoas perdem esse timing, né? E aí entra em contato com o leiloeiro fica naquela situação. Alguns juízes que permitem, né, Fernando? Mas não é a regra, né? Não é a regra. Esses dias até tive acesso a um acordo no Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, em que ele aceitou o oferecimento de uma proposta parcelada mesmo depois do início do leilão. Mas não é a regra. A maioria dos juízes seguem a letra da lei e acabam rejeitando, não autorizam nem a recepção da proposta por estar fora do prazo. Olha, você vê uma pergunta do Emerson, aquele colega nosso que eu fiz no comentário. Falou se você pode ofertar o lance nos autos do processo, observados os prazos, e não diretamente para o leiloeiro. A pergunta que ele fez. Não, boa pergunta. Obrigado pela indagação. Muito interessante. Emerson, não é o nome dele? Emerson. Sim, obrigado, Emerson. É assim, a maioria, eu diria que 90% dos juízes ou mais, eles seguem a linha de oferecimento dos lances direto para o leiloeiro, sem intervenção nos autos. Alguns juízes, e são excepcionais, né, eles pedem para que esse lance parcelado seja ofertado em juízo. Mas não é a regra. De cada 10 juízes, 9 falam, ó, entrega tudo para o leiloeiro, oferta lá direto no site, na plataforma, depois o leiloeiro vem e reporta o resultado para o juiz. Fala, ó, juiz, teve lance à vista em tal valor, parcelado em tal valor, entrega o resultado e o juiz é que vai definir qual vai ser o vencedor. Perfeito. E você entende, Fernando, ainda com relação a essa mesma pergunta, que se você fizesse oferta nos autos, observado o prazo e não diretamente para o leiloeiro, o juiz pode entender que você perdeu o prazo porque não fez corretamente. Pode. Tem que sempre observar aquela decisão do juiz que ela nomeia o leiloeiro, estabelece, né? Que alguns juízes são bem detalhistas, eles colocam prazo, o rigor das comunicações prévias do leilão, forma de publicidade, deveres do leiloeiro, etc. Outros juízes simplesmente falam, nomeio a gestora tal, aos leilões. Então você tem de 8 a 80, né? Uhum. E aí é sempre importante o interessado na arrematação observar essas peculiaridades e respeitá-las, porque ao respeitá-las e atender ao que dispõe o edital, ele não tem como estar fora, a proposta dele vai ter que ser pelo menos apreciada. Agora, a maioria absoluta das vezes é direto com o leiloeiro, é só excepcionalmente que vai ter que ser nos autos. Perfeito. Então vamos prosseguir um pouquinho, tem várias questões aqui, tem uma boa para a gente esclarecer para o pessoal. Condomínio, a tal da obrigação propter rem, ela prevalece a quase tudo, meu cara. Como é que fica isso, né? Sim, não tudo, né? Assim, de acordo com a lei, com a jurisprudência, mas é assim, as execuções de condomínio, Léo, são o paraíso dos investidores. Porque eles gostam. Verdade. Porque é muito comum, não é 100% das vezes, vale destacar para as pessoas, mas é muito comum que nessas execuções de condomínio
Quer dizer, a pessoa está devendo o condomínio, vamos falar uma linguagem menos técnica aqui. A pessoa está devendo o condomínio, não pagou. O condomínio ingressa hoje com uma execução, antes era até cobrança, agora é uma execução, processo mais agressivo, penhora o imóvel e leva a leilão. Então, isso é muito comum e acontece com muita frequência. E aí, muitas das vezes dessas execuções, quando você é interessado na arrematação, você arremata, você deposita o dinheiro lá para o juiz, você já está pagando o débito na integralidade. Não é sempre, mas muitas vezes sim. Então, muitos investidores gostam de comprar nesse tipo de processo, nesse tipo de leilão. Agora, não é sempre que você vai sair com o imóvel quitado. Às vezes a conta não fecha. E nós temos aí a preferência do crédito trabalhista e a preferência do crédito fiscal. Principalmente, a gente está falando aqui mais especificamente, falando qual fiscal? O IPTU, para o imóvel urbano e o ITR, para imóvel rural. Então, você tem que observar essas peculiaridades, verificar se não existem credores dessas naturezas, né, quais sejam trabalhista e fiscal, e se existirem, mesmo que você arremate numa execução de condomínio, existe o risco, mas você tem que quantificar esse risco de acordo com o caso concreto. Você tem que saber que pode acontecer de você depositar o dinheiro e o dinheiro ser absorvido por esses outros credores, trabalhista e fiscal. E aí o condomínio não recebe nada ou recebe parte do valor. No dia seguinte ele vai bater na sua porta. Ele vai falar, meu caro, você arrematou, é próprio terreno, o débito acompanha o imóvel, então duas notícias, seja bem-vindo ao condomínio e a segunda, tó o boleto. Exato. Entrega o boleto para você. É verdade. Isso é um cuidado que tem que ter, porque você trouxe a questão do concurso de credores, né, meu caro? Porque não é incomum que uma pessoa que esteja perdendo o imóvel judicialmente tenha outras dívidas, né, além do condomínio. Então é muito comum que ele não pague IPTU, que ele esteja devendo, enfim, para outros credores. E esses outros credores vão se habilitar nesse processo para pegar justamente o valor da arrematação que foi depositado pelo arrematante. Então, o arrematante paga no processo. Esse dinheiro vai servir para todos os credores. Aí é um concurso. E o juiz decide esse concurso para dizer, olha, aqui a preferência é desse credor, depois aquele, depois o outro. O problema é que a decisão quanto à preferência do crédito é feita depois da arrematação. Esse é um grande problema. Mas para isso, um advogado habilidoso, antevendo o que vai acontecer e olhando o histórico e pesquisando o histórico desse devedor, pode avaliar esse risco corretamente. Agora, o que tem acontecido bastante é o seguinte, você tem dívida de condomínio e além da dívida de condomínio, a pessoa não pagou o financiamento do próprio imóvel. Então é muito comum hoje a alienação fiduciária. Então, o que acontece? O credor fiduciário, a Caixa, vamos dar um exemplo, a Caixa Econômica Federal, ela vai, notifica o indivíduo e se consolida na propriedade. Ele não paga e vira proprietária. E como é que fica? Olha só, você tem duas questões importantes. A primeira que diz respeito à origem do financiamento de aquisição do próprio bem. E a segunda, um valor que acompanha de condomínio, que é próprio terreno, e que acompanha esse bem imóvel. Como é que fecha essa equação? Como é que dá essa discussão? Eu sei, eu tenho minha opinião, gostaria de ouvir a sua. Nessa situação, o que o devedor tem, ele não tem a propriedade plena, né? Ele não tem a plenitude da propriedade. Então, o que ele tem é uma posição contratual. Na maioria das vezes, por exemplo, pensando numa situação, ele está devendo para a Caixa e está devendo para o condomínio. O que o condomínio consegue penhorar, na maioria das vezes, são os direitos contratuais dele. Mas tem tido uma discussão aí na jurisprudência no que tange a essa briga, condomínio e Caixa, quem que ganha, né? Há entendimentos, mas isso são minoritários, né, de algumas câmaras, no sentido de que o condomínio ele tem o direito de penhorar a plenitude da propriedade. Só que a maioria da jurisprudência entende que o que você penhora são só os direitos. E aí é que o arrematante, quem está assistindo e quer comprar o imóvel, precisa saber o que está sendo leiloado. Se é o imóvel ou se são os direitos contratuais. Porque se é o imóvel, ok, ele vai arrematar e depois vai se registrar como proprietário. Mas se são os direitos que estão sendo alienados, ele vai sentar na cadeira que era do devedor.
Quer dizer, ele vai trocar de posição, vai sair o devedor e ele é que vai virar o contratante da alienação fiduciária e ele precisa calcular se a Caixa vai ser quitada, se o condomínio vai ser quitado, se a prefeitura vai ser quitada. Tem que fazer conta. Pode ser que a conta feche, pode ser que não feche. Mas a diferença técnica é essa. Se você está leiloando o imóvel, é uma situação. Se você está leiloando os direitos, né, da alienação fiduciária, do devedor fiduciante, é outra completamente diferente. E isso precisa estar bem claro para quem está querendo comprar o imóvel, que às vezes acha que está comprando o imóvel, mas não está. Está comprando a posição contratual. E aí assume eventual saldo devedor. Por isso é a importância de se fazer essa conta para saber se o produto da arrematação será suficiente para quitar. Ou, se não, saber, afinal de contas, quanto sobra, né, Fernando? Porque mesmo assim, pode ser um bom negócio. Tudo depende de se fazer conta. Sim, sim. E sabe o que eu tenho visto, Léo? É o seguinte, muito comumente, e isso não é bacana, né? Mas já vi acontecer muitas vezes. Você tem penhora, e não é só em execuções de condomínio, às vezes é execução de João contra José, enfim, de pessoas físicas, né? Penhoram-se os direitos e depois vai lá e o juiz manda avaliar o imóvel. Uhum. E aí tem uma dissonância, quer dizer, o bem penhorado é um e a avaliação feita ou pelo perito, enfim, é outra. E aí, quer dizer, aí você precisa explicar, pedir para o juiz explicar, falar, viu, mas qual que é o valor que eu considero? Porque se o perito avaliou o imóvel, mas eu não estou vendendo o imóvel, né? Isso é bem comum de acontecer, gera É uma verdade. dissonância. E aí os advogados que nos acompanham, seja como advogado de credor, de devedor ou de arrematantes, é um ponto a ser observado para evitar que exista esse descasamento entre o que está sendo penhorado e o que está sendo vendido no leilão. Claro, porque numa avaliação você precisa avaliar a posição contratual da pessoa, porque precisa considerar o saldo devedor ainda existente nessa avaliação. O que você falou muito bem, muitas vezes não acontece. Né? O que acontece? O indivíduo vai e avalia o próprio bem imóvel, como se fosse a propriedade. E esquece Exato. do saldo devedor da alienação fiduciária. Isso é muito Exato. importante. Agora, há situações em que, como você bem disse, mesmo havendo alienação fiduciária, pode sim haver a penhora do bem, da propriedade. Né? E aí vai o leilão é da propriedade. Toda, plena, não dos direitos. Teve uma pergunta do Emerson, passou, eu vou pedir para você repetir que eu não vi. Mas tinha uma pergunta antes, Fernando, que perguntava o seguinte: se o juiz pode deferir na proposta parcelada um parcelamento maior do que em 30 parcelas. Só em caráter excepcional, porque se você precisaria pedir e provavelmente você não tem que ter, lógico, você não vai poder ter disputa com nenhum lance à vista, porque a vista, lógico, que vai prevalecer. E se não tiver nenhuma outra proposta e você fundamentar e o juiz acolher, ok. Entre não vender um bem e ficar carregando uma execução e arrastando ali e vender com parcelamento maior, enfim, eu acho que tem uma chance aí do juiz acolher, mas precisa fundamentar e explicar direitinho para o juiz. Se o juiz acolher, excelente. O não você já tem, né? Vamos caminhar para o sim. Mas assim, eu diria para você que você tem que ter os pés no chão, porque 30 meses é um prazo, né, que não é pouco tempo, digamos assim, ainda mais hoje a gente vendo processos eletrônicos, juízes ágeis, e aqui vai um elogio, né? A magistratura, eu acompanho Sim. muito a paulista, tem juízes que despacham no dia. Você peticionou 2 da tarde, 6 da tarde o juiz despachou. Então, se você já tem aí um prazo aí de 30 meses autorizado pelo CPC, o juiz, né, assim, você tem uma força contrária. Por que você quer mais de 30 meses? Tem que fundamentar muito bem, tem que ser um imóvel talvez muito caro, ou uma execução lenta, com algumas dificuldades, tem que fundamentar. Mas você vai ter que explicar direitinho. Ou Não acho que vai ser muito eventualmente, fácil conseguir. também acho que não, mas eu vejo essa hipótese, também em caráter excepcional, mas vejo naquelas situações em que já houveram vários leilões, nenhum interessado. Talvez numa situação como essa, seja possível você justificar mediante uma proposta que seja razoável, né? Um pouco além dos 30. Fora disso, acho muito Isso. difícil. Agora, precisa de fato ter alguma excepcionalidade, porque a lei, como diria um certo conhecido ex-árbitro de futebol, a lei é clara, né? Em até 30 meses. Em E até é um 30. prazo, né, convenhamos, é um prazo razoável.
o código foi benevolente, aí, na melhor acepção da palavra, né? Vamos dizer assim. É bem razoável, porque as pessoas precisam entender que este valor serve para pagar o credor. Né? Então você acaba diferindo, às vezes, o pagamento do credor em 30 vezes. Isso é importante de se considerar. Né? Ou dos credores, né? Ou dos credores, justamente. O Emerson repetiu a pergunta, viu? Ele perguntou para a gente, Fernando, se o edital deve trazer obrigatoriamente o valor do crédito hipotecário. É assim, o CPC ele obriga que os ônus que recaem sobre o imóvel sejam expostos. Então, eu não entendo que você tenha, como regra geral, que você tenha que dispor sobre o débito hipotecário, a não ser que esse débito, evidentemente, vai impactar na arrematação. Então, por exemplo, se você tem lá a súmula do STJ, que entende que o crédito do condomínio é preferencial, você tem jurisprudência majoritária, que entende que a prefeitura e o condomínio se sobrepõem ao débito hipotecário. E uma outra dificuldade prática que eu vou relatar também. Normalmente, nem sempre você consegue essa informação do valor do débito hipotecário. Seja porque o credor hipotecário não é parte, é só terceiro, e aí você precisa oficiar para ele, para que ele informe. Então, em muitas das vezes, travar nesse detalhe, você vai dificultar a conclusão de uma minuta de edital que não vai, depois, no final do dia, impactar na venda, porque já existem credores com direito de preferência em relação ao credor hipotecário. Então, eu entendo que, na maioria absoluta dos casos, esse valor do débito hipotecário ele não precisa constar do edital de leilão. A existência da hipoteca, se ela existe, lógico, sim. Mas o débito, não. Na maioria absoluta das vezes. Tem uma outra questão que as pessoas costumam perguntar, que eu acho muito interessante a gente explorar um pouquinho. Imóveis ocupados. Há uma falsa ideia, Fernando, de que só dá para ir em leilão de imóveis desocupados. Quando o imóvel ocupado é muito difícil, é muito complicado, é muito demorado, você conseguir obter a posse desse bem. O que você tem para falar sobre isso? Olha, esse é o tema mais popular, Léo, porque todo mundo que você conversa de leilão, a pessoa fala, e se estiver ocupado? Isso. Não vou comprar, é problema para tirar a pessoa, é chato, é custoso, é constrangedor. Então, não é só uma questão jurídica, acho que tem uma questão cultural e comportamental também. Mas você bem falou, não é problema. Ou, em outras palavras, não é para ser um problema o fato do imóvel estar ocupado. E não precisa ser advogado, juiz ou especialista em lei ou em mercado imobiliário, porque o bom senso diz isso. Quem arrematou o imóvel quer o registro e a posse. E tem que ter. Como assim? Não vai ter a posse? Vai demorar a posse? Você pagou, o dinheiro está lá no processo, ou pagou no extrajudicial que seja. Porque não é para demorar. E a nossa lei está bem escrita nessa parte. No judicial, que é o objeto do nosso diálogo aqui, se a pessoa não te entregou a posse, entra com uma petição de uma folha, Léo. É uma petição pedindo a emissão na posse nos próprios autos. Quer dizer, juiz, arrematei, não consegui a posse, por favor, dá para expedir um mandado de emissão? Vai lá com o oficial de justiça e assume. Mas valendo lembrar o seguinte, pelo menos na minha experiência prática, na maioria dos casos, os arrematantes assumem a posse do imóvel amigavelmente. Ou porque o imóvel já está desocupado, lógico, isso é evidente, ou porque o imóvel está ocupado, mas você liga para o advogado do ocupante, do devedor, e fala, vamos compor, você está precisando de um prazo. Fazer isso amigavelmente, de maneira que não se gere desconforto. Porque o ato de emissão na posse, se precisar ser feito com o oficial de justiça, com polícia, etc., ele, em princípio, ele é constrangedor, ele tende a ser desagradável, desconfortável. Então, na medida do possível, se você puder evitar isso, evite, ligue, converse, combine um prazo, e as pessoas acabam fazendo dessa maneira na maioria absoluta dos casos. Verdade. Então, dificuldade nenhuma, dificuldade zero. Principalmente em leilão judicial. Em leilão extrajudicial também é fácil, mas é só aviar uma ação, né, e é uma ação simples e se consegue eliminar. Agora, no leilão judicial, muito simples, o que você falou, uma petição. O que pode acontecer, Fernando, é que agora, em época de pandemia, o juiz pode ficar com algum pudor de despejar, entre aspas, tirar alguém da posse. Né? Mas só agora, né? Sim, por uma questão momentânea. Mas sim. isso tende a passar. Então, muito fácil, dificuldade nenhuma. Isso não é um problema. Até porque,
Se eventual investidor for buscar só imóveis desocupados, vai reduzir muitíssimo a gama de oportunidades. Porque a maioria das oportunidades, pelo menos nos leilões judiciais, são de imóveis que estão ocupados, não é verdade? Sim, você está correto. Na maioria das vezes o imóvel está ocupado. E não é para ser um problema, está corretíssimo. Agora, fazendo o exercício de se colocar na cadeira do investidor, da investidora que está nos acompanhando aí. Muitos fazem isso que você falou. Tira o que está ocupado e só escolhe o desocupado. Mas aí a tua disputa tende a ser maior, porque você está querendo uma facilidade, o mercado precifica isso. Então, se você entende que não é problema, contrata o doutor Leonardo, que é especialista no assunto, e sim, o caminho é esse. Você já sai da disputa, você entra numa fila, né, de concorrentes muito mais qualificada, que tem conhecimento, tem expertise, e você tende a adquirir imóveis por um valor mais baixo. Por quê? Porque você tem informação. Esse é um ponto importante. Quem procura imóvel em leilão está procurando uma oportunidade de negócio. Você adquire um bem por um valor, normalmente, bem menor que o valor de mercado. E até conversando com você outro dia, porque só para falar para as pessoas que estão nos assistindo, nós batemos bola direta sobre vários assuntos, jurídicos e não jurídicos, somos amigos. Você até comentava, eu adorei uma expressão que você usou, então assim, quem adquire imóvel em leilão, adquire imóvel sem glamour, Léo. Né? E se você quer glamour, você vai na Gafisa, que está fazendo o lançamento, você vai na Cirela, toma lá um vinho e paga o preço cheio. A questão não é essa, né? Paga o preço cheio. Ou vinho caro, ou champanhe cara. Você tem a oportunidade em leilão de buscar ótimos negócios. Veja, adquirir por 50% do valor de avaliação é um negócio que não precisa de glamour. O glamour, você bem disse, eu gravei isso, vem quando você vai vender pelo preço cheio e embolsar 100% no lucro imobiliário que você teve nessa transação. Isso é excelente, mas é isso mesmo. Então, um ou outro contratempo, é fácil de você imaginar que ele pode ser... Ele vai fácil, porque você está economizando muito dinheiro. Essa é a impressão que eu tenho. Charles, a gente tem mais 13 minutinhos. Eu queria tratar com você de um dispositivo legal, que é o 903. Eu sei que a gente precisaria de uma live e meia para tratar disso, mas eu queria simplificar. Eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo, Fernando, quais as possibilidades de discussão da arrematação. Então, vamos lá. Houve a arrematação. O que o credor pode fazer? Quais as formas que o devedor tem para impugnar? Essa impugnação tem que significado? Isso pode fazer com que a arrematação volte para trás ou não? Afinal de contas, além do devedor, pode o próprio arrematante desistir? Em que situações? Isso me parece um tema bastante sensível e importante para quem quer tratar, né, de investir agora comprando imóveis em leilão. Sim, sim. Eu vou estabelecer uma cronologia aqui. O que acontece? Você arrematou hoje um imóvel. Vamos usar como referência aqui o TJ São Paulo. Normalmente você tem o prazo de 24 horas para fazer o depósito da arrematação. Então você faz um depósito judicial, o dinheiro vai para o processo. Paga a comissão do leiloeiro e o leiloeiro entrega o auto de arrematação para o juiz homologar. Este ato processual, quer dizer, aí o juiz pode homologar amanhã, ou daqui uma semana, daqui 15 dias, vai depender do timing do juiz. Mas este ato do juiz de homologação do auto de arrematação, ele é extremamente importante. Não é porque eu estou falando, é porque a lei diz isso. Porque ele se torna um ato jurídico perfeito, acabado e irretratável. São esses os predicados utilizados pela lei. Após esta assinatura e homologação do auto de arrematação, passa a fluir, como você bem lembrou, o prazo de 10 dias para uma eventual impugnação. Então, o devedor, não cabem mais aqueles embargos à arrematação, né? A lei sumarizou. Então, é tudo nos próprios autos, quer dizer, o devedor vai lá, ele pode impugnar? Pode. Mas só para simplificar, que ele pode impugnar usando, atacando vícios do ato do leilão. Então, ele não pode recuperar um passado lá de trás, quer dizer...
são matérias que a gente chama que precluíram, né? E para quem não é técnico da área aqui, ultrapassou o prazo, né? Ou já se discutiu, ele não pode ressuscitar isso. Ele tem que atacar atos do leilão. Então, se a publicação não foi feita, se o edital, enfim, desrespeitou alguma previsão, se não houve alguma intimação. É exatamente, desculpa, só para dar um exemplo que você comentou. Se o edital não traz a notícia de um ônus no imóvel, por exemplo, uma hipoteca. Esse é um exemplo que a lei traz. Aí você pode, nesses 10 dias, alegar isso. Você pode, então, mas são matérias pontuais, né? E a lei, ela declinou ali. Agora, na via de regra, é difícil de você desfazer uma arrematação. Você pode desfazer? Pode, mas pressupõe-se que se você chegou, é como fazendo uma analogia com o jogo de futebol. Você está aos 43 do segundo tempo e está 4-0. Dá para virar? Dá. Mas você vai ter que fazer um exercício aí. É difícil. Na maioria absoluta dos casos, você não consegue. Por quê? Pressupõe que todo mundo foi avisado, o edital foi regular, porque tem as etapas, né? O juiz vai intimando todo mundo. Agora, existem casos de incorreções, equívocos, lapsos, sim, ninguém é perfeito, o juiz não é perfeito, o advogado, o cartório, podem ter ocorrido lapsos. E aí que entra esse espaço para uma impugnação. Tá? Então, tem esse espaço para o devedor impugnar, ele pode impugnar em 10 dias úteis, e tem também a ação anulatória, que é a antiga ação do 486 do CPC 73, que agora veio, né, para o 901, e é uma ação rara, né, uma ação difícil, é meio que prima da ação rescisória, quer dizer, para você conseguir desfazer uma arrematação, meu amigo, é um exercício complicado. Mas o caminho que o código trouxe, quer dizer, se você quer anular uma arrematação, você tem que contratar um advogado, entrar com uma ação, provar que teve uma nulidade ali muito grave, porque para o judiciário voltar atrás num ato que ele mesmo corroborou, pensa comigo, né? Ele tem que falar, puxa vida, realmente, houve um erro aqui. Então, é um exercício difícil, mas é possível. Mas rigorosamente, como regra, eventual procedência dessa ação teria o condão de abicar em perdas e danos, não propriamente o desfazimento desta arrematação. Como primazia, resolve-se em perdas e danos. Então, mesmo assim, vamos imaginar que, por hipótese, essa ação, o pedido seja julgado procedente. A primeira lógica é resolver em perdas e danos. Ou seja, Exato. Indenização. E não voltar para trás da arrematação. Pode até acontecer, mas é ainda mais difícil. Então, além da procedência, é preciso cogitar que a primeira lógica, pelo menos pela minha interpretação dos dispositivos legais, é que se resolve em perdas e danos e não no desfazimento da arrematação. Está corretíssimo. É o caput do artigo 903. Então, o arrematante, de acordo com o caput e a letra da lei, ela é clara. Não vai se desfazer a arrematação. Quer dizer, se eventualmente teve um problema, credor e devedor é que vão resolver isso, como você bem disse, em perdas e danos. Mas o ato da aquisição do imóvel em leilão, ele não pode ser desfeito. Tá? Isso é o que prescreve o caput do 903. Exato. Agora vamos imaginar que seja ajuizada essa ação. Essa ação para desfazer, não aquela discussão incidental no prazo de 10 dias, mas que seja ajuizada propriamente essa ação, uma ação autônoma. Aí o arrematante é levado ao polo passivo dessa demanda. E aí o código abre a possibilidade de, querendo, ele desistir da arrematação. Ou seja, o código sequer obriga que essa pessoa participe da ação. Ou seja, seja parte. Ela pode ficar. Ela vai ter que constituir um advogado, vai ter que se defender. E tem muita chance, a meu ver, de permanecer rígida da arrematação. Mas mesmo assim, o código abre a possibilidade dela desistir diante disso. Sim. É um caminho saudável, o código abre essa válvula de escape, essa via para o arrematante que fala, quer saber, melhor analisando, eu não tenho interesse em ficar nessa discussão, tiro meu time de campo, me dá meu dinheiro de volta e tranquilo, ele não precisa nem explicar, ele tem esse direito de maneira inconteste. Juiz, eu estou desistindo, é meu direito, por favor, se dá por resolvida, né, a compra. O que é uma grande facilidade cá entre nós. Sim, dá segurança jurídica para ele. Agora você que tem na condição de advogado feito advocacia, né, nos leilões judiciais, eu te pergunto, você tem visto essa ação, Fernando? Eu nunca vi. Não, é muito rara. Muito raro. Olha, eu falo para você, eu olho cotidianamente esse assunto.
Em mais de 2.000 leilões, eu vi uma ou duas situações, mas rejeitadas. Claro, estou olhando o meu universo particular. Se você pesquisar no campo de jurisprudência, Claro. você vai acabar encontrando, Mas é um instrumento jurídico excepcional, e como eu disse, né? E eu acho que para você desfazer esse ato, você tem que ter um direito bom na mesa, muito bom e muito forte. Essa discussão incidental em 10 dias eu tenho visto com mais frequência. Agora, essa ação autônoma, de fato, eu nunca advoguei uma, porque em nenhum dos casos que a gente assessorou houve. E, como você disse, no universo de mais de 2.000 leilões, você viu uma ou duas vezes, né? Então, de fato, Sim. porcentagem muito rara. Tinha uma pergunta para a gente encerrar, antes de passar a palavra de encerramento, que eu confesso que eu não entendi, né? Da família capital. Ela gostaria de saber de ambos, nós dois, a opinião a respeito da alienação particular. Ah, perfeito. É que o código ele estabelece a possibilidade de você alienar ou via leiloeiro ou via Ah, alienação sim. particular. Agora entendi. Tá. Então, diga. Isso é possível, mas eu vou dizer para você, Léo, não é um modelo que pegou, digamos assim. Embora Exato. seja possível, ele não é adotado, é muito raro de você ver uma parte querer realizar ela mesma a alienação ou eventualmente até contratar um corretor para isso, que é possível de acordo com o código, mas não é um modelo que acaba sendo utilizado, muito raramente. E às vezes existe até um equívoco. O juiz manda o leiloeiro fazer a alienação por iniciativa particular. Só que assim, você usa mais ou menos o mesmo método, tem que publicar edital, tem que divulgar, tem que levar a melhor proposta. Acaba sendo quase que um leilão. Então, em termos práticos aqui, que a gente está meio chegando no fim, estou vendo, né? 4 minutos. Assim, o que o pessoal mais usa mesmo é o leilão, modelo de leilão, que é o preconizado pelo código. Mas se você tiver um imóvel, você tem um corretor, ele é credenciado pelo tribunal, ele tem essa expertise e ele tem condições de fazer, você pode contratar esse corretor, ele pode fazer a alienação e sem problemas. Ele precisa ter enfim, o aparelhamento, né? O tribunal ele precisa estar credenciado, tem um site, enfim. Sim, o juiz precisa autorizar. Assim, cá entre nós, maior segurança vai ter no leilão judicial mesmo. Para evitar É o que é o discussão. mais utilizado. Na prática é o mais utilizado. Eu já vi uma outra vez uma alienação, alienação particular, mas não é um modelo que acabou pegando, não pegou. Meu querido amigo, estamos chegando ao final. Eu queria te agradecer imensamente. A discussão foi ótima, o tempo voou. É sempre um prazer enorme falar com você. Eu fico muito satisfeito de você ter aceito esse convite. Foi muitíssimo esclarecedor. Eu não tenho dúvida que todos que nos assistiram vão ficar agora bastante tentados a investir nos leilões judiciais. Isso deve a você bastante, Fernando, porque você tem feito um trabalho primoroso a respeito disso. Eu queria te parabenizar. Então, todos nós estamos ganhando muito com o trabalho que você tem feito. Agora a palavra é sua, temos um pouco menos de 2 minutos. Gratidão a você, meu querido. Tenho admiração muito grande por você. A gente tem uma história juntos aí no ambiente pessoal, profissional, acadêmico. Então, agradeço por me autorizar nesse seu espaço aqui, nesse espaço digno. Espero ter contribuído à altura. Agradeço a todos que nos acompanharam, os seus clientes, enfim, seus alunos. E mando aqui um beijo especial para o meu filho, que acabou de dar um ok aqui, que ele está lá. Eu estou que legal. Pro meu filho Pedro, que está aí com 16 anos e está super entusiasmado com o ambiente de leilões. Então, obrigado a você, Léo. Muito, muito obrigado aí a você, de coração, e que as pessoas arrematem com sucesso. Obrigado, meu querido. Beijo enorme para você e para todo mundo. Obrigado. Beijo. Sucesso, tchau, tchau. Saúde para todos. Valeu. Para todos nós. Um abraço grande. Tchau, Tchau.